Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, O Grande Plano. Eu aqui, André Nascimento, juntamente com o Manuel Lima, trazendo conteúdo que de verdade vai ajudar você a transformar os resultados aí da sua empresa, colocar a sua empresa num outro nível, num outro patamar. Se você quer crescer empresarialmente, se o seu negócio precisa prosperar, nós temos o plano para você. E esse podcast aqui é um conteúdo 100% gratuito, oferecido pelo movimento do Grande Plano, do G12, que é o Programa Avançado de Gestão dos Negócios, que o Manuel Lima encabeça. E eu quero dar as boas-vindas aqui para o nosso mentor. Seja bem-vindo, Manuel. Bom dia a todos. Espero que esse podcast saia tão rico quanto o anterior, porque tivemos aí muitas pessoas comentando, falando, muitas pessoas procurando. E assim, vamos lembrar, esse conteúdo é totalmente gratuito, para que você comece a fazer uma jornada aí no seu cantinho, na sua casa, na sua empresa, na sua mente, para que essas coisas comecem de alguma forma a fazer sentido para você, aí vai criar um significado e no momento certo você vai engajar. Nesse momento nós queremos contribuir com o meio, para o meio contribuir com a gente. De que forma? Que você transmita isso para outras pessoas, que você compartilhe, porque a gente sabe que a síndrome do esgotamento empresarial é uma coisa que traz muito malefício para a saúde, do ser humano, e eu penso que o mínimo que eu posso fazer é contribuir com isso. Quantos empresários já não têm falado para mim que o próprio podcast já tem feito muita diferença na vida dele? Então é isso que eu quero que você... É por aí que eu quero que você comece, por esse degrau. Despertar, estimular você, empresário, uma coisa que eu chamo de uma riqueza que não tem preço. Aprender a aprender. Porque nessa era de toda a evolução digital, de toda a evolução no mercado mundial, esse mercado globalizado, quando você compreender a importância de aprender a aprender, você vai estar entendendo o seguinte: o mercado ele tem uma velocidade que não dá para o ser humano acompanhar. Então, você, caindo na sua consciência que aprender a aprender vai ser para sempre, e não é mais aquela questão, vou para a escola, faço uma formação, acabou, zerou, agora é só usar o que eu aprendi e tocar a vida. Não. Tudo que você aprender vai ser pouco para cada segundo que vier à frente. Porque a evolução da tecnologia é uma coisa assim que não tem como acompanhar. Pelo ser humano ter grandes necessidades de evolução, ele se colocou de uma maneira no mercado global que ele não aceita mais do mesmo e que ele já compreendeu o grande significado da destruição criativa. A destruição criativa significa fazer melhor, mais barato, com mais velocidade. Então, é isso. Você, tendo essa consciência, expandindo essa sua consciência do aprender a aprender. Manuel, onde está a barra de ouro do meu negócio? Você pode estar se perguntando e já vou te responder de uma maneira muito rápida, simples, muito clara. O segredo do seu negócio, a barra de ouro do seu negócio está no aprender a aprender. Total. O mercado é um desafio constante. Se a gente não tem essa competência, essa principal competência, aprender, você esgota as possibilidades. E falando em esgotamento, que é o grande inimigo comum que a gente combate aqui nesse movimento, o esgotamento empresarial, a síndrome do esgotamento empresarial. Se você quer saber mais sobre o que é essa síndrome, a gente descreve ela com profundidade no episódio 1. Procura aqui o episódio 1 do nosso podcast. Vamos contar para as pessoas que estão nos assistindo que esse barulho é de arara, cuidando do filhote. Vocês estão ouvindo? É porque aqui na minha casa mora um casal de arara. Eles estão chocando aqui, numa palmeira aqui no meu quintal. Essa é uma das facilidades de morar aqui no interior, moro no interior de São Paulo, próximo à região que tem uma fauna bonita, e veio aqui um casal de araras. Então, se você ouvir esse barulhinho aí,
entenda que são as araras aqui do nosso quintal. Mas tá tudo bem. Eu não vou atrapalhar. Sabe, porque o André está na beira da piscina, está ali, por isso que, né, se ele tivesse talvez lá no escritório dele, né, dentro da casa dele, mas no escritório, não teria. Mas, né, essa liberdade de poder estar num lugar aí tão abençoado, né, e tudo isso com merecimento, né, porque ele percorreu todo esse aprender a aprender, ele aprendeu como fazia. Eu costumo dizer, né, lá no Emoções do Dinheiro, né, André, a gente fala muito, tudo que você não tem é pelo que você não sabe, porque se soubesse já teria. O André não sabia, alguns anos atrás, como estar hoje, né, num lugar ouvindo as araras, né? Ele aprendeu como fazer isso e chegou. Depois eu vou colocar a foto das araras aqui na edição. Legal. Show de bola, show de bola. Falando do nosso inimigo comum, que é a síndrome do esgotamento empresarial. Se você quiser saber mais, como eu disse, vai no podcast 1. Hoje nós vamos pegar o ponto do esgotamento mental. É a continuidade, esgotamento físico, esgotamento mental, né? Esse é o segundo ponto dos 5 pontos que você vai saber ao longo dos nossos episódios. Falamos no episódio anterior de esgotamento mental, estresse, fadiga. E o Manuel começou a falar das 7 leis, falou das 3 primeiras leis para combater esse esgotamento mental. Hoje nós vamos falar sobre o esgotamento mental, desgaste. Como o desgaste mental tem corroído, tem roubado você da sua empresa, você da sua família, e tem roubado o teu negócio dele mesmo, né? Porque você toma as decisões todos os dias com esgotamento mental, com desgaste. Será que são decisões mais assertivas ou menos assertivas, né, Manuel? Será que são decisões que levam a pessoa para ter mais resultado ou para ter menos resultado? Responda para você. Quando você está se sentindo esgotado mentalmente, no sentido desgaste mental, você toma a decisão melhor ou pior? E aí, Manuel, como é que as pessoas podem fazer para mudar esse cenário? Então, vamos lá. Só para retomar, e para quem está chegando aí agora, né, no sentido que não assistiu o podcast anterior, eu recomendo que vá lá e assista, mas só para a gente fazer um link, né, de um com o outro. O primeiro podcast lá dessa questão mental, nós falamos de 3 leis. A primeira lei é a lei da causa e efeito, falamos da lei da busca e falamos da lei do controle. Legal. Bom, então, lá nós falamos de estresse e fadiga. Agora aqui nós vamos falar de... Desgaste. Desgaste. Então, se vamos falar de desgaste, aquele estresse e fadiga que você trouxe, porque nós estamos, lembra, nós estamos dando a sequência, você já chegou aqui, ó, nessa lei, com aquele estresse e fadiga, aí você vai entrar o quê? No desgaste. O desgaste, ele já esbarra na 4ª lei, ok? A 4ª lei qual que é? A lei da crença. Por toda aquela fadiga, por todo aquele estresse que se tornou um desgaste, você já está desgastado, cara, você já está desaconsoado, como dizia minha mãe, né? Às vezes ela olhava para mim, via eu todo preocupado, ela falava, menino, o que você está fazendo? Está pensando na morte da bezerra? Né? Minha mãe era pernambucana, né? Minha mãe faleceu há 2 anos atrás, minha mãe era pernambucana, e ela tinha alguns jargões, né? Dialeto. Alguns dialetos lá que já era dela lá, né? E ela falava assim, você está pensando na morte da bezerra? Na verdade é o seguinte, eu já estava num desgaste tão grande que eu estava tentando achar uma saída. Agora, como que eu encontro uma saída quando eu tenho crenças limitantes? Então, a lei da crença, ela começa a esbarrar primeiro nas crenças limitantes. As pessoas pensam e sentem o que fala. Presta bem atenção, eu falei lá atrás que a raiz, a riqueza, né, é o pensamento. E aqui eu estou dizendo assim, ó, a pessoa pensa e sente o que fala. Então, quando você está nesse desgaste, o que você fala constantemente? Tá ruim, nada dá certo, não tem jeito, vai explodir. Eu mereço isso, isso não é para mim. Isso não é para mim, só acontece comigo. Eu tenho que me ferrar mesmo. Quantas vezes eu já ouvi? Tem que me ferrar mesmo. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Cara, então assim, ó, crenças limitantes, cuidado com a sua narrativa. Comigo tudo é mais difícil.
eu não tenho habilidade, né? Nunca dá certo, sempre foi assim. Então, cuidado com a narrativa. Então, se falar assim, ó, sempre foi assim, o que você falaria para a pessoa, Manuel? Será que não teve nenhuma vez que foi diferente? Não, teve uma vez. Bom, então não é sempre. Então não é sempre. Nunca dá certo. Ninguém nunca deu certo. Não tem ninguém aí que está dando. Não, tem. Então não é nunca dá certo. Não tenho essa habilidade. Você não tem essa habilidade, significa que você não vai poder tê-la? Não, então, se você lembra da lei da busca, se você buscar, você pode ter essa habilidade. Tenho certeza que não consigo. Cara, se você disser que você tem certeza que você não consegue, você já está dando a sentença. Mas o que eu quero que você compreenda aqui? Tenho certeza que eu não vou conseguir. Isso daqui, cara, é uma maneira de tirar você do compromisso. Você está trabalhando a sua mente de uma maneira errada, de uma maneira controversa. Porque quando você fala, eu tenho certeza que eu não consigo, você já está dizendo assim, eu não preciso nem tentar. Não preciso tentar, eu não vou me esforçar. Né? Então, se eu não preciso tentar, vai dar errado, e não é assim, as coisas não são assim. Então, agora, se você não tentar, já deu errado, né? Então, cuidado, porque a pessoa pensa e sente o que fala. E se você sentir o que você falar e comprar essa ideia, comprar essa sensação, comprar essa percepção, você não vai conseguir sair desse lugar. Ô Manuel, enquanto a pessoa diz assim, isso é impossível de acontecer, isso aí não dá para ser feito, é impossível. Também é uma crença? É uma crença. Eu, geralmente, quando a pessoa fala isso para mim, eu falo, impossível para quem? E como eu gosto, eu sou muito desafiador, você já me conhece, né, André? Já fez mentoria comigo, né? A pessoa, quando ela fala assim, repete para mim te devolver. Isso é impossível, não dá para ser feito. Impossível para quem? Para mim, por exemplo, não é, André. Eu consigo. Agora, o que eu tenho melhor que você, André? Talvez o que eu tenho nesse momento de melhor, eu busco mais. Eu não fico limitado a simplesmente a encarar que é impossível, então você já não faz nada. Eu não aceito o impossível. Aí é o desejo natural e o desejo visceral. Para mim, se alguma coisa é impossível, ela só é desafiadora. Então não é impossível ainda, por enquanto. Isso também vale para o difícil, né? Isso é muito difícil. Difícil fatia, né? É difícil, é muito grande. Difícil é uma opinião, é uma crença também, não é? Exatamente. Tem coisas que dão muito trabalho e as pessoas têm preguiça de fazer. E aí falam que é impossível, que é difícil. E aí, porque estão no desgaste, né? Agora, por que acontece isso, André? Eu falei de crenças limitantes. Para você romper crenças limitantes, o que é necessário? Novas habilidades de crença, que eu posso aí até aumentar a frase, novas habilidades de crença. Lembra que nós finalizamos o outro podcast falando do aprender a aprender? Então, novas habilidades de crença é aprender a aprender alguma coisa que eu ainda não tinha essa postura e esse posicionamento. É uma questão de postura e de posicionamento. Porque a pergunta agora começa assim, esta crença é lógica que você tinha? Me dá a lógica dela, justifica para mim matematicamente. Porque quando você vem me dar toda a sua lógica, eu vou te perguntar, baseado em que princípios você está operando nessa situação? Me dá a evidência, baseado em qual princípios? Lembra que nós falamos lá atrás, nós falamos de estratégia, nós falamos da parte tática, nós falamos da parte operacional. Baseado em qual princípio você está dizendo que isso é impossível? É no corpo operacional, é no corpo tático, é no corpo estratégico? Você vê como as coisas vão começando a ser estruturadas, encaixando? E aqui eu só estou falando a lei da crença. Então, para você que está nessa situação de muito desgaste, já não está enxergando mais nada, olha onde essa crença, a lei da crença, está te lançando novamente. Cara, baseado em qual fundamento, né? Qual é o fundamento disso que você está falando? Onde que você está operando? Em qual das três? Na operação, na tática ou na estratégica? Então,
É aqui que a gente começa a compreender que um processo de gestão avançadas nos negócios, chamado G12, ele, por si só, ele já mostra as bases dele. Por isso que nós começamos dizendo assim, ó, o grande plano. O grande plano, você vai precisar de base, estrutura, fundamentos, estratégias, táticas, operações muito bem direcionadas, com uma narrativa que seja apropriada para esse negócio. Tudo aqui eu estou falando de crença. Quando você começar a operar todos os corpos, né? Os corpos da sua empresa, todas as dimensões da sua empresa, direcionada, com sequência, não tem o que dar errado. Verdade. Quando coloca a receita do bolo e um bom confeiteiro, o bolo vai dar certo. Agora, ninguém nasce bom confeiteiro. Ninguém nasce bom confeiteiro. E a receita do bolo já está pronta. Vai ter que aprender a ser um bom confeiteiro e seguir a receita. E é exatamente o que você entrega, né? E aí não tem desgaste mental, não tem esgotamento mental nesse cenário, né, Manuel? E a próxima lei, Manuel, como ela ajuda as pessoas a saírem disso? Olha só, então, a partir do momento que eu entendi que novas habilidades de crença realmente começa a destruir toda essa narrativa negativa, para onde que eu vou ser lançado? Para a lei da expectativa. Porque as suas expectativas eram muito baixas. A sua expectativa estava tudo dentro daquelas crenças limitantes. Nada dá certo, comigo nada vai acontecer. E aí, quando você entra na lei da expectativa, você começa a alterar essa narrativa. Então, tudo que você desejar com confiança, irá se tornar profecia desejável. Então, entenda uma coisa. Se eu desejar com confiança, que eu chamo de desejo visceral, eu vou fazer aquilo se tornar uma profecia desejável. Então, eu não estou falando de profecia e usando aí a hipocrisia, não. Se eu tenho um desejo visceral por aquilo, se eu criei uma expectativa positiva, uma expectativa com uma consciência já expandida, sabendo de todas essas leis que vêm vindo e fazendo uso de cada uma delas, da maneira real que deve ser feita, o que vai acontecer? Uma profecia desejável. Significa que eu vou começar a profetizar na minha vida, no meu negócio, mas aí eu vou recorrer até um título de um livro de Napoleão Hill, Atitude Mental Positiva. Não é só pensamento positivo, não é só sentimento, não, é atitude mental positiva. Que é o quê? Atitude mental positiva é você buscar tudo isso, traçar toda a estratégia, respeitar o plano e colocá-lo em andamento de forma visceral. De forma visceral. O que é isso? Aí eu vou falar assim, ó, sucesso, se você deseja ter o sucesso na sua empresa, o que é sucesso? Sucesso é igual habilidades natas, mais habilidades adquiridas, elevado ao cubo. Não é nem ao quadrado. Então, sucesso, habilidades natas, mais habilidades adquiridas, elevado ao cubo. Manuel, o que significa essas duas habilidades? Habilidades natas são todos os dons que você já carrega. Os dons. Você já nasceu com muitos dons. Agora, habilidades adquiridas são os talentos. Manuel, não entendi. Dom é aquilo que você já vem de fábrica. Talento é esse dom trabalhado e sendo ampliado. Então, o dom passa a ser talento. Eu já tenho o dom, mas eu tenho que transformá-lo em talento. O que está lá na Bíblia? Granjeai os talentos. Como que eu granjeio os talentos? Trabalhando os dons. Então, eleva tudo isso ao cubo, porque o empresário também, ele não tem mais essa expectativa direcionada. Ele não tem. Por quê? Porque ele não compreende que ele é um ser que já veio com uma riqueza imensa
que Deus já deu isso para ele de fábrica, quando ele nasceu. Nós vamos entrar agora, né, nesse momento aqui, estamos entrando aí nas Paralimpíadas lá no Japão. Olha lá, aquelas pessoas têm dons, mas ela tem que granjear o talento. O talento ele só vem para quem granjeia. Morar, né? Trabalhar, melhorar. E onde que a Bíblia mostra isso para nós? Tem as passagens lá, né? É ou não é? Sim. É só ir lá. O livro mais vendido do mundo ensina tanta coisa boa para a gente. E tem a ver com empresa? Tem tudo a ver com o mundo empresarial que você está vivendo. E aí, quando a gente chegar lá na paz de espírito, aí você vai entender que não estou falando de religião. Eu estou dizendo que uma pessoa com paz de espírito é uma pessoa espiritualizada, é uma pessoa com paz de espírito. Essa cadência, esse equilíbrio, né? As coisas tudo equalizada. Então, é a organização, já fala, a sua empresa é uma organização, precisa ter ordem nas coisas, não atropelar as coisas, né? E você acha, e você acredita, Manuel, que muitas vezes a pessoa está nesse esgotamento mental, nesse desgaste, nessa síndrome, por conta de falta de organização? Então, nós já falamos, né? Organização significa o quê? Organizar as ações. Colocar na ordem certa, né? Tem então, coisas que fogem da ordem, gera caos, e aí gera esgotamento. Quando que uma empresa nasce? Só depois do nascimento de um empresário. Aqui não tem quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Primeiro nasce um empresário, depois nasce a empresa, porque alguém tem que abrir uma empresa, alguém se torna empresário e abre uma empresa. Então, é só a ordem da organização que a gente está dizendo. Então, organização é organizar as ações. Organizar a ação. Então, primeiro, organiza a ação de quem? Do empresário. Esse empresário vai organizar as ações da empresa. Então, se você não tiver uma expectativa elevada em relação ao futuro, e com a consciência que essa organização vai fazer a diferença, e ela que vai trazer toda a motivação para o seu negócio, eu vou dividir a palavra mais uma vez, um empresário que tem as ações organizadas, ele gera motivação no seu corpo de colaborador. Motivação é motivo para ação. Ele vai motivar as pessoas também a ter ações organizadas para fazer a diferença. Quando? No presente, gerando sempre uma melhor expectativa de futuro. Por isso que nós temos que elevar a expectativa de futuro. E aí, quando as pessoas falam, não, a minha expectativa de futuro é muito grande, eu falo, quem é o combustível da expectativa de futuro? As ações do presente. Porque a consequência das ações que você toma hoje é que vai gerar o resultado do amanhã. O resultado que você está tendo hoje, você não construiu ele hoje, você construiu ele ontem. Ontem você chamava esse resultado de hoje de amanhã. Porque no passado eu não tenho mais ação, no futuro também não. Eu só tenho ação no presente. Então, organização, ação no agora. Total. Essa é a lei da expectativa. Tem pessoas que constroem uma empresa e a lei da expectativa está direcionada para o lado errado. Ou ela só pensa no passado, ou ela pensa no futuro. Ou ela vive como é que eu vou falar? De lembranças. Nostalgia. Ou ela vive de lembranças, ou ela vive, memórias, lembranças, nostalgia, ou ela vive do quê? De promessas, expectativas, sabe? Cara, não é por aí. É verdade. Quantas vezes eu já me peguei nas minhas promessas de futuro, aprisionado nelas. Vou fazer, lá na frente vai fazer isso, lá na frente, e aí que acaba fazendo o quê? Não sai nada no agora, eu me frustro e entro num esgotamento mental, num desgaste mental. É isso aí. E esse grande plano, eu posso dar vários exemplos meus, tá? E eu não vou nem falar, não quero trazer para a questão empresarial, vou trazer para a questão do emagrecimento. Que você que está me assistindo, independente de você estar ou não obeso ou obesa, você sabe a dificuldade que o mundo
enfrenta nas questões de obesidade. É uma das coisas mais difíceis de se conquistar, é esse corpo saudável. Mas não é impossível para ninguém. A gente precisa conhecer o caminho. Então, na lei da expectativa, eu aprendi, quando eu emagreci os 34 quilos que emagreci, não criar expectativa desordenada. Então, eu sou muito fã de sorvete. Eu queria chupar um sorvete. O que eu fazia? Eu fazia um compromisso comigo para aumentar a minha expectativa. O sorvete fazia parte do meu cardápio? Não. Mas era impossível ele fazer? Não. Eu poderia trazê-lo para o meu cardápio? Sim. Qual a fórmula mágica? É eu saber trabalhar minha expectativa. Como? É dar antes de receber. É bíblico também. O que eu fazia? Eu tinha toda a minha rotina, minha disciplina diária, todo o programa que eu seguia. E aí eu falava assim, bom, eu estou correndo todos os dias, eu corria nessa época, tá, lá atrás, hoje não corro mais assim, corro bem menos, eu corria 15 quilômetros todo dia. 15 quilômetros, todo dia de manhã, 15 quilômetros. Aí eu falava, cara, eu queria chupar sorvete. Beleza, precisa fazer o crédito para poder fazer o débito. Aí eu corria 15 quilômetros de manhã, falei, essa semana aqui eu vou acrescentar 5 quilômetros toda noite. Semana que vem eu posso chupar sorvete. Criou crédito para fazer um saque depois. Aí, isso o que é? É a organização, é organizar a ação para poder ter o benefício. O que uma empresa precisa? Ela precisa trabalhar as expectativas para ela não se frustrar. Então não adiantava eu ir lá, falava assim, não, eu vou chupar o sorvete e a semana que vem eu corro. Aí acontece alguma coisa que impede eu de correr, aí o que ia dar na balança? Ou no meu processo? Ia dar ruim, ia fazer, e aí eu ia me frustrar, e aí pronto, aí eu ia acabar com toda a minha expectativa, porque aí, nada tá certo, emagrecer. Aí vem aquela voz sabotadora. Já que você fez isso, então já faz o outro, já chuta o balde, né? Já desiste, já. Essa semana então é o seguinte, semana que vem eu continuo, essa semana eu vou relaxar. Por quê? Porque esbarrou exatamente no que eu falei aqui. E nas empresas acontece muito isso. O cara vem numa programação, a programação foge um ponto, daquele ponto que foge, ele fala assim, já que já fugiu esse, já vai fugir esse também, esse também, esse também, esse também. Semana que vem eu retomo minha organização. E é isso aí. E aí fica totalmente desorganizado, as coisas não encaixam e a tendência é só piorar. E quando a conta chega, porque ela chega, quando a conta chega, a pessoa se sente desgastada, cansada mentalmente, esgotada mentalmente, fisicamente, todos os outros esgotamentos. Ela nem imagina que foi ela que criou isso para ela mesma, né? Então, é isso, né? A lei da expectativa tem algumas perguntas que eu posso fazer para você. Algumas perguntas. Aí você vai vendo se você se encaixa para saber, assim, em que nível de desgaste você se encontra hoje, né? Então, quais serão os seus novos comportamentos a partir de agora, que você sabe que essa lei existe? O que irá habilitá-lo para realmente conquistar aquilo que você não vem conseguindo, né? O que pode lhe inspirar para que você... por isso que eu contei, né, essa história do sorvete, né? É para ver se você, de alguma forma, você se inspira. Eu sei que é uma história simples, muito simples. Porém, ela tem uma causa e um efeito muito grande. Porque você começa a entender, mas peraí, eu posso chupar sorvete, eu posso fazer certas coisas na minha empresa, mas eu preciso construir o direito, o merecimento. Eu preciso construir o merecimento para isso. Então, outra pergunta, quais valores você deve priorizar? É uma questão de valor. Emagrecer, toda a vida falavam que era fácil, que era difícil, ou era fácil ou era difícil. É tudo meio, não tem meio termo, né? Não é fácil nem difícil. Só é trabalhoso. E só acontece com quem tem compromisso, com quem tem comprometimento. Mas esse comprometimento, ele vem do quê? Do entendimento. Todo o trabalho que eu faço no programa de gestão avançada, que é o G12, eu faço por entendimento. Eu não convenço nenhum empresário a estar comigo na mentoria, a permanecer comigo na mentoria,
sem entendimento. Você precisa entender para poder realmente seguir. Porque se não tiver entendimento, aí começa aquela coisa, quando a culpa é minha, eu começo a colocar em quem eu quero. Aí começa aquelas guerras, né? E muitas pessoas se surpreendem na minha mentoria. Porque a mentoria, tanto é que para você fazer, né? Agora eu vou até abrir, né, André? Nesse daqui eu acho que para você que desejar fazer a mentoria, isso daqui é para quem quer, não é para quem precisa. E passa por uma seleção, não é qualquer um. Exatamente. Você vai passar por uma entrevista, primeiramente até com o André. A gente vai ver se você... Porque eu não quero que você jogue o seu dinheiro pelo ralo. Eu quero que você venha para um lugar para somar e não para subtrair. Agora que você entenda também que esse lugar ele tem um custo porque ele tem valores. Foi por isso que eu estou falando agora, porque eu toquei nessa palavra valor. Então, cuidado para você não confundir valor com preço. E isso, eu estou dizendo, eu mencionei aqui a mentoria, que não é nem o caso aqui agora, mas você vai ter um momento de procurar, de saber o que é, mas eu quero que você coloque isso que eu estou falando na tua empresa. Eu usei a mentoria para você ter essa mesma visão dentro da sua empresa, né? O que lhe inspira, né? Quais valores você deve priorizar na sua empresa? Então, cuidado. Muitas vezes a gente faz conta burra. A conta que é burra, não somos nós. A gente faz conta burra. A conta burra é quando você mistura valor com preço. Então, vê um monte de coisa que está aí na sua empresa. Quando eu quebrei, foi isso. Eu fazia muita conta burra. Eu não era burro, mas eu fiz muita conta burra. Eu estava correndo atrás do rabo, eu queria chegar num lugar que nem eu sabia, eu me perdi nessa questão. Foi tão assim, foi um fenômeno tão grande a minha escalada que eu me perdi, eu queria mais, e minha questão não era dinheiro, eu me perdi. A questão não era dinheiro, não era status, não era mais nada disso. Era o gosto, eu me tornei uma pessoa obcecada por resultado. Então eu tinha uma loja, queria 2, queria 3, queria 4. Eu nunca parei para perguntar, o que você quer com todas essas lojas? Sim. Qual que é o valor disso? Porque eu estava acabando com a minha saúde. Qual o sentido? No sentido GPS mesmo, né? Perdi o sentido. Então, por isso que eu falo, quais valores você deve priorizar? Que habilidades, né, que você vai precisar aprimorar, desenvolver? É aqui que está a barra de ouro está aqui. Que habilidades que você vai precisar desenvolver? Que habilidades que você vai aprimorar? Porque tem algumas que você vai precisar desenvolver e tem outras que é só aprimorar. Se você tiver essa expansão de consciência, entender que você é um ser humano, porque em algum momento, eu dei um comando que eu não podia mais errar. Isso mata, isso cria um desgaste terrível. Eu demorei 10 anos para me perdoar depois que eu quebrei, fazendo terapias com os melhores terapeutas que você imaginar. 10 anos para me curar. Sabe o que era a cura, André? Era a aceitação de que eu podia errar, porque eu não me perdoava. A questão não era as pessoas. Eu não me perdoava. Como que aquele Manuel que começou, que foi cair num buraco desse? Foram 10 anos. Só 10 anos. Aceitação. 10 anos. Mas e para ter aceitação, precisa ter entendimento. Vou dar um outro exemplo. Eu imagino o desgaste que você estava nesse período. O desgaste mental que você estava nesse período. Muito grande, muito grande. Doente, fisicamente, mentalmente, tudo. Né? Aí tive que começar uma jornada aí que realmente não foi fácil. Agora, também não foi difícil. Ela só foi trabalhosa e eu precisei me comprometer. E agora eu lembro dela com muita satisfação, porque foi uma coisa desafiadora e que eu encarei. Então eu posso falar que nesses 10 anos, nesse processo de cura que eu tive, né, que hoje, por isso que eu atendo muitos empresários com a questão da curadoria, curar toda a controladoria que você como empresário não tem. Não é o controller que controla tudo. Uma empresa não precisa de uma controladoria, não precisa de controle. Então, só que muitas vezes precisa de passar pelo processo de curadoria. Curar primeiro o empresário para depois ele ir para a controladoria da empresa. Ok? Porque ele, como controller, já faliu. Ok? Então, assim,
Hoje eu lembro dessa jornada com muita, mas muita satisfação pelo desafio, a recompensa do desafio, cara, como é bom você se sentir recompensado. Eu falo, puxa vida, né? Era só uma questão de entendimento, porque assim, ó, hoje não existe mais aquela coisa de empurrar a goela abaixo, André. Nesse segmento que nós estamos, tudo aqui, muita gente aí querendo pegar só jargões, né, de livros, e vai pegando as coisas e vai... Não tem, ninguém mais empurra a goela abaixo. Então você precisa ter um entendimento para ter aceitação. Quando as pessoas não aceitam, é porque elas não entendem. Se você que está nessa questão de desgaste, você não está aceitando nada disso, não tem problema algum, respeito você. É porque você ainda não abriu o entendimento. A hora que abrir o entendimento, você vai poder descobrir, se assim você desejar, se assim você decidir, você vai descobrir que existe um caminho mais leve. O que eu não enxergo, eu ignoro, né, mano? O que eu não enxergo, simplesmente eu ignoro. Até eu precisar. Aí, quando eu precisar, eu começo a prestar atenção. Por exemplo, dei um exemplo aqui. Eu não estou enxergando, mas aqui nesse momento está passando um sinal... Grandes ondas de Wi-Fi estão aqui. E eu não enxergo. Eu estou ignorando o Wi-Fi aqui. Desse ar que eu estou enxergando. Agora, e na hora que eu preciso usar meu telefone e não tem internet? Aí eu começo a prestar atenção. O Wi-Fi não está funcionando. Aí eu começo a prestar atenção porque eu preciso. E talvez esse movimento que a gente está fazendo aqui, que você está encabeçando do grande plano, é para colocar visão no olho das pessoas. É para polir os olhos, para elas enxergarem o que elas estão ignorando, mas que precisam. E dizer assim, ó, você precisa. Existe um caminho. Não é normal você passar por tudo isso que você está passando e continuar nesse jeito. Não é saudável passar por tudo isso que você está passando e achar que é normal, porque não é normal. Então, preste atenção. Você falou, são 3 leis abordadas. Vamos recapitular as que você falou já? A primeira, a lei da crença. Lei da crença. A segunda? A lei da expectativa. E a terceira? Então, se você criou expectativa, aí vem a terceira lei, né? Que é a sexta, no caso da ordem. A lei da atração. A lei da atração, muita gente está falando só de forma mística. E esse misticismo, né, tudo isso daí, as pessoas, não, fique perto de pessoas ricas, você vai ficar rica, fica perto de grandes empresários, que você se torna um grande empresário, cara, a lei da atração não é nada disso. Isso está lá dentro da lei da atração, mas não é isso que é a lei da atração. Por quê? Vamos lá. Você acha que você, sendo ruim, um empresário ruim, algum empresário bom vai querer você do lado dele? Então já não funciona como lei da atração. Ela está lá dentro, mas não funciona. Manuel, eu posso fazer uma brincadeira com isso aí? Eu não vou aguentar, eu tenho que fazer essa brincadeira. Tem gente que acredita nessa história da carochinha aí, né? Fique perto de pessoas ricas que você se torna rico. Fique perto de pessoas, grandes empresários, que você vai se tornar um grande empresário. Se você não mudar a sua mentalidade para ser como ele, se você ficar perto de pessoas ricas, ele vai tirar teu dinheiro. Se você ficar perto do grande empresário, ele vai pôr você para trabalhar para ele. Então você tem que mudar a mentalidade, não é?